Ele é dissimulado, né? Porque existe um processo, que aí, agora, uma outra história. Eu gosto de contar história. Acho que ser mãe é contar história, né? Então, vamos lá. E existe um processo muito interessante, né? Quando eu vou para quilombos, por exemplo, documentar a história de mulheres quilombolas, eu estive num quilombo no Terra Seca, que fica ali no Vale do Ribeira, quase na fronteira com o Paraná. E quando eu cheguei lá, eu falei, e as benzedeiras, onde estão? Não temos benzedeiras. Falei, minha gente, olha essa terra, olha o tanto de erva que tem aqui. Não tem uma mulher que sabe rezar com uma planta na mão? E aí vamos atrás das benzedeiras, e aí elas se aparecem com todas as ervas do quilombo e contam todas as histórias. E aí elas estavam me contando, e aí eu acho que isso, nesse sentido, dialoga muito com o que eu vivi em Moçambique, que, por conta de toda a especulação, todo o processo de grilagem, o quilombo passou também a virar, as comunidades tradicionais, elas passam a virar as costas para esses processos de tradição, de cura tradicional, por conta também que, além do capitalismo, a gente tem um crescimento, né, da igreja evangélica neopentecostal nesses espaços. Então, elas são endemonizadas pela igreja e elas são endemonizadas pelos grileiros. E que a elas, para poder sobreviver, o que faziam era esquecer os benzimentos, então elas só atendiam casos muito específicos, mantinham ali no seu espaço, no seu quintal, não mais o culto às tradições de matriz afro, mas sim, ali tinha sempre uma capelinha com os santos católicos, para disfarçar, e aí, no fundo de tudo, existia essa evocação da tradição, e isso foi o que eu vivenciei no Terra Seca. Então, o que eu estou tentando trabalhar aqui nessa minha fala é do quanto que a gente dissimula para parecer desenvolvido, a gente tem que passar por cima das tradições, né, passar por cima da ancestralidade. Mas, ao mesmo tempo, existe um movimento jovem, né, e aí nesse movimento eu me coloco, que é de tentar não fazer isso. E isso eu acho muito interessante, Silvia, porque, ao mesmo tempo em que a gente vive numa sociedade em que matam as bruxas, e se essas bruxas tiverem corpos negros, matam mesmo, e se essas bruxas tiverem corpos negros e elas procriarem, matam seus filhos, existe também um movimento de mulheres negras tentando criar métodos de sobrevivência. Isso não é de hoje, isso é de sempre, né? Métodos, inclusive, de negociar essa sobrevivência. Quando tia Ciata, uma mãe de santo, no Rio de Janeiro, consegue preservar as tradições das rodas de samba e dos batuques no fundo do seu quintal, ela não consegue porque ela só é mágica, ela consegue porque ela negocia a cura da perna de um governante. Não sei se vocês conhecem essa história, mas existe uma história de que tia Ciata curou a ferida de um governante carioca, e seu marido, ele era policial, e aí o marido dela leva esse governante lá e fala, olha, ele já tentou de tudo, talvez você consiga. Então, o capitalismo e o patriarcado, eles são muito dissimulados, né? Porque na casa de tia Ciata, a polícia não batia. Não batia porque ela tinha feito um favor e dado a letra, né? Olha, se você mexer aqui, aqui tem feitiçaria. Eu te curo ou você morre. Né? Mas no terreiro do lado, o couro comia e não era o couro do tambor. Né? Isso é o que a gente está vendo acontecer em todos os terreiros, na maior parte dos terreiros desse país. É o couro das mulheres, das sacerdotisas em especial, né? Essa perseguição às mulheres negras vem aumentando. E me chama muita atenção que não só a perseguição às mulheres negras, mas também aos seus filhos e filhas. Então, eu paro por aqui, para que a gente reflita sobre a nossa dissimulação, quanto sociedade. Que desenvolvimento é esse que dissimula, né, a possibilidade de vida, quando, na verdade, só nos dão a oportunidade de morte?
Então, vou passar agora para a Natália Neres fazer alguns comentários também. Acho que dá para... Boa noite a todos e todas. É um prazer enorme estar aqui. Muito obrigada pelo convite da Boitempo. Foi um prazer imenso ler esse livro e refletir sobre ele. Vou te ouvir também, Maitê. Bom, eu não sei contar histórias, né? Eu sou uma pessoa um pouco mais quadrada na leitura mesmo, né? Que eu pude fazer do livro. E o que eu pensei, então, foi preparar ou compartilhar algumas das perguntas ou algumas das questões que me surgiram da leitura dele, né? Eu acho que uma primeira questão que surge para mim ao ler o Mulheres e Caças Bruxas é exatamente o que a Sílvia faz, né, de retirar essa história da caça às bruxas do lugar do mito, né, ou aquilo que comumente se fazia nas obras em geral de como eram, como viviam, por que crimes foram condenadas, qual foi o tipo de tortura, né? Ela vai para além disso para colocar que a caça às bruxas, de fato, tinha uma relação íntima com estruturas macrosociais e econômicas, né, e com o próprio avanço do capitalismo. O trabalho que Sílvia faz é um trabalho de olhar principalmente para o que acontece na Europa, né? Mas enquanto uma leitora negra, né, num país colonizado, a primeira pergunta que eu faço mas e aqui, né? Como isso se dava? E acho que uma das primeiras coisas que eu lembrei, né, ao pensar nisso, né, mas e aqui, ou como se o capitalismo avançava ali, né, e dependia historicamente das relações com as colônias, né, eu lembrei de uma obra, né, de um livro, que inclusive a Sílvia cita no Caliban e a Bruxa, que é o Eu, Tituba, a Negra Feiticeira de Salem, né, da Maryse Condé. Essa é uma obra de uma intelectual caribenha, né? É uma adaptação, ou, na verdade, é uma reflexão dela para além de um clássico, né, As Bruxas de Salem, do Arthur Miller, em que ele cita ali bem rapidamente que existia uma feiticeira que se chamava Tituba e era negra, né? E Maryse Condé resolve contar a história dessa feiticeira, né, nesse livro. E é muito interessante porque a primeira página, né, desse livro, a primeira frase, né, acho que uma introdução mesmo, é a Maryse Condé dizendo o seguinte, né? Tituba e eu vivemos uma estreita intimidade durante 1 ano. No decorrer de nossas conversas intermináveis, foi ela que me disse essas coisas que não tinha revelado a ninguém. Né? Então, ela mistura um pouco da ficção, a autoficção, e vai contando a história dessa feiticeira escravizada que nasce em Barbados e vai para os Estados Unidos, em Salem, e dando, né, a essa figura um protagonismo. Né? Ela é sujeito da própria história, ela conta como ela aprendeu a lidar com as ervas, com a cura, com a conversa com os mortos, enfim. E uma primeira pergunta, então, que me vem a partir da leitura do Mulheres e Caças Bruxas e da lembrança da obra da Maryse Condé, em que medida, né, ou que papel, ou quais riscos, ou quais potenciais pode ter a ficção para nós, mulheres negras e indígenas, que perdemos os nossos registros para reconstituir essas histórias, tal qual as mulheres europeias podem fazer, inclusive documentar num livro como o Caliban e a Bruxa. Né? Então, acho que essa é a minha primeira provocação ou pergunta, né? Até porque, lendo Maryse Condé, né, e acreditando muito também no poder da ancestralidade, essa ficção pode não ser tão ficção assim. Né? Então, acho que e até numa perspectiva também de recuperar isso que o capitalismo também nos rouba, né? Dessas histórias ancestrais. Então, essa é uma primeira pergunta que eu faria. Ainda conectada a essa pergunta, né, eu perguntaria, né, refletiria com a Sílvia se a senhora sugeriria uma agenda de pesquisa desde a América Latina, né? Ou se a senhora já conhece
trabalhos que já abordaram o tema, né, de autoria de mulheres brancas, negras ou indígenas, mas desde aqui, né? Então, essa seria uma segunda pergunta. Ainda, né, na primeira parte do livro, eu me preparei para contar como o livro estava dividido, e foi ótimo te ouvir contando, né, dessa divisão, com certeza muito melhor do que eu faria. Mas ainda nessa primeira parte, né, me chamou muito a atenção o capítulo sobre fofoca, né, sobre a trajetória do termo gossip até ele se transformar, né, de algo que significava uma amizade entre mulheres ou uma parceria entre mulheres ou uma relação íntima entre mulheres, né, que mantinha a comunidade conjunta, para algo que mulheres reunidas só podem estar falando de coisas menores ou, enfim, fazendo fofoca, né? E também, a partir da leitura desse capítulo, eu lembrei de uma referência também importante para nós, mulheres negras, e que faz parte, né, dessa literatura de feminismo negro, que é Patrícia Hill Collins, né? Esse capítulo em especial me fez lembrar do que Patrícia Hill Collins conta sobre a importância de espaços seguros para mulheres negras, né? Ou como espaços em que somente mulheres negras podem estar conjuntamente, como esses espaços são poderosos para que a gente consiga estabelecer uma autodefinição sobre nós e consiga também lidar com a objetificação que vem de fora, né? Enfim, eu ia ler um trecho, mas acho que a gente pode correr para responder as perguntas. E aí a minha pergunta em relação a isso a partir das suas pesquisas, né, ou a partir do que a senhora vem investigando, a senhora tem observado o surgimento, a criação desses espaços seguros, né, e quais têm sido eles, quais eles poderiam ser, né, nesse sentido e considerando o contexto em que estamos agora. Bom, aí para a segunda parte do livro eu também fiquei pensando em outros temas, né, porque a segunda parte do livro é justamente essa tentativa de pensar a atualidade, né, desse passado histórico, né? E a senhora discute muito, né, que as formas de cerceamento de territórios e de corpos, né, são duas coisas que sustentaram o surgimento, né, o avanço do capitalismo, mas que hoje a gente observa a globalização, né, e o neocolonialismo como também o responsável por essa nova caça às bruxas, e o que a senhora coloca na fala mesmo, o aumento das taxas de feminicídio são emblemáticas, né? Nesse sentido, e pensando a atualidade, né, das formas de violência, eu gostaria de ouvir um pouco a senhora sobre o discurso misógino, né, que tem o discurso de ódio misógino, que tem marcado as nossas relações sociais e que se faz presente principalmente por conta das nossas novas formas de comunicação, né? Então, a internet, né, principalmente. Então, eu gostaria que a senhora comentasse um pouco sobre, talvez não o aumento da misoginia, mas a expressão dela nos espaços de comunicação, e o papel dessas empresas que estão por trás dessas novas formas de comunicação, né? Então, como Facebook, WhatsApp, enfim, eu acho que eu gostaria de pensar um pouco também qual o papel desses grandes conglomerados que agora substituem uma mídia tradicional e faz de todos nós um possível vocalizador ou comunicador